Um bom dia, gente! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 15 de março de 2022, terça-feira, 7h30 da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11, um capítulo super curto. Vai ser rapidão hoje, porém um capítulo muito importante. Então já vão pegando aí suas canetas, lápis, canetinha, para vocês grifarem, para vocês anotarem, para vocês tirarem seus insights aí. Antes de começarmos aqui a leitura do capítulo 11, vamos fazer uma oração. E aí nós leremos o capítulo 11. Oremos. Pai amado e querido, a Ti, Pai, todo o louvor, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, é o nosso Salvador, Pai. Agradecemos porque temos a bênção de termos um lar, de termos um teto, de termos conforto. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado pelo despertar nessa manhã, com saúde, com paz. E obrigado, Pai, por termos a oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Hoje iremos abrir a Tua Palavra, Pai, no capítulo 11 de Êxodo. E ao repartirmos o pão aqui, que o Senhor se faça presente conosco, Pai. Que o Senhor envie Teu Santo Espírito para tocar o nosso coração, nos dar a sabedoria, Pai, que vem do alto, para que a gente possa compreender o que está escrito aqui. Seja com todos que estão acompanhando aqui a transmissão ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Tudo bem, gente. Ontem, revisando rapidinho, nós vimos a 8ª e a 9ª praga. 8ª praga foi gafanhotos. Então, imagina, olha a sequência. Vamos fazer uma recapitulação das pragas aqui para vocês entenderem a gravidade com que o Egito se encontra no exato momento em que nós iremos começar a leitura aqui do capítulo 11. Primeira praga foi sangue. O rio Nilo e as fontes das águas, os rios ali, os potes que os egípcios guardavam, tudo virou sangue. Segunda praga, rãs. Aí veio as rãs. Inundaram tudo, assim, ó, todo o Egito. Aí depois que Faraó, né, pediu para Moisés orar, Moisés ora, e as rãs morrem, viram aqueles montões de carne podre de rã, espalhado por todo o reino do Egito. Terceira praga, vem os piolhos. Rebenta todo mundo. Vem a 4ª praga, as moscas. Imagina isso, somando, né? Piolho, depois vem as moscas, depois vem a morte dos rebanhos. Começou a morrer todo o gado. Depois começou a aparecer na galera as feridas purulentas, aquelas bolhas explodindo de pus e de coisa. Então já tava, mano, sem água ali, água fedida, água com sangue, a rua cheia de coisa podre de rã, galera vindo de piolho, mosca, agora vem as feridas, depois vem um granizo que arrebenta tudo, vegetação, árvores, animais, das pessoas que não botaram fé na palavra e não acataram o conselho. Então já veio, arrebentou toda a vegetação e já ficaram sem comida. Depois veio os gafanhotos para arrematar tudo o restante que tinha de verde, que tinha sobrado ali de relva e tudo mais. Veio os gafanhotos e comeram tudo. E se não bastasse, agora eles estão sem água direito, sem água potável, tudo fedido, sem comida, sem gado, todo mundo com ferida. Aquele negócio, ainda vinha 3 dias de trevas densas, aquela coisa pesada. Terminamos o capítulo ontem com o faraó ameaçando Moisés de morte. Ameaçando, falando assim, se você aparecer aqui na minha frente mais uma vez,
você vai morrer. E Moisés falou, beleza, assim será, você nunca mais vai me ver, nunca mais verá minha face. E terminou assim o capítulo 10. Só que agora, gente, e aí vamos lembrar, né, também, existe a estrutura de Êxodo, a estrutura das pragas, como eu disse para vocês, elas são 3 blocos de 3 pragas. Lembram que eu falei? Quando a gente vai estudar o texto, a gente vai ver a estrutura literária, nós vemos que tem um ritmo da primeira, segunda e terceira, depois quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Agora, esse ritmo de 3, 3, 3, agora esse ritmo é quebrado no próprio texto, para mostrar que essa última praga, a 10ª praga, vai ser completamente diferente das outras 9. Não existe um ritmo, não continua o ritmo. O ritmo aqui no texto ele é quebrado de propósito para mostrar que a 10ª praga vai ser o bicho, que agora a 10ª praga o negócio vai ser pesado. E o próprio texto já aponta, o próprio jeito que é escrito já nos aponta que vai ser algo diferente. Vamos começar a ler então capítulo 11, verso 1. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Agora aqui é a primeira vez que Deus coloca um prazo. Antes, Deus falava assim, olha, o faraó vai precisar de sinais para ele libertar. Agora Deus coloca um limite, fala assim, ó, depois dessa ele vai deixar vocês saírem. E ele ainda disse mais, verso 2, diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. Isso é muito interessante, porque isso está ecoando a promessa que Deus tinha feito para Abraão 400 anos atrás. Se vocês puderem abrir aí rapidinho Gênesis 15, verso 14, olha o que Deus fala para Abraão 400 anos antes. Vou ler aqui, Gênesis 15, verso 14, fala assim: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Olha só o que Deus está falando agora aqui no capítulo 11 de Êxodo. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. E ele fala antes, somente depois desta, ele os deixará sair daqui e os expulsará totalmente. Deus já tinha todo o plano traçado desde sempre. Isso mostra pra gente que Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano. Deus tem tudo sob controle. Por mais que pareça que esteja as coisas fora do controle, por mais que o mundo pareça que está de ponta cabeça, na palavra nós temos o conforto de saber que Deus está no controle desde sempre. Ele comanda tudo. Ele sabe de tudo. E aqui é mais uma das inúmeras provas que temos aqui na palavra. Verso 3. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. A gente vê aqui então que todos os egípcios ali, os conselheiros do faraó, todo mundo já tinha Moisés com uma autoestima. Respeitavam Moisés por tudo que tinha acontecido. O único que ainda não respeitava Moisés era o faraó. Faraó se recusava, Faraó não admitia. Ele não admitia que Moisés falava com ele de igual para igual. Na cabeça do Faraó era inconcebível isso. Como alguém, um hebreu, um pastor de ovelhas, um Zé Ninguém, vem falar aqui para mim, na minha presença, de igual para igual. Se recusava. 9 pragas e o Faraó se recusava. Enquanto isso, todo o resto do povo, os próprios egípcios, conselheiros, todo mundo tinha Moisés em alta estima, respeitavam a palavra de Moisés. Só que aqui a ousadia fica ainda maior. Se o faraó já ficava indignado com essa, entre aspas, ousadia de Moisés, agora fica pior, porque agora
apesar da ameaça de que ele mataria Moisés da próxima vez que ele visse ele, Moisés retorna na presença do faraó. Verso 4. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, e não fala de qual meia-noite é, tá, gente? Não, a gente vai ver depois que demora uns dias, porque tem toda a preparação para Páscoa e tudo mais. Não era na meia-noite daquele dia. Mas ele fala, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Aqui o Senhor diz que ele mesmo passará por todo o Egito. Antes, ele enviava as pragas. Eram agentes dele. Era granizo, era gafanhotos, era, enfim. Agora, o próprio Senhor vai passar. Passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Todo mundo. Todos os primeiros filhos iriam ali, ó, para o graveto. Verso 6. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos os seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que segue. Só então eu sairei. E olha só, e com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Moisés só... Cara, olha só. Moisés, apesar da ameaça de morte, Moisés volta na presença do faraó. Anuncia isso. Irado, porque fala assim, olha a que ponto que vai ter que chegar a mão de Deus sobre vocês, para que vocês libertem a gente daqui. Seu faraó cabeça dura, seu faraó teimoso, seu burro. Moisés super mega ultra irado, porque olha que ponto que teve que chegar. Moisés chega na presença do faraó, apesar da ameaça da morte. E aqui, cara, aqui pra mim é o... de toda a construção de Moisés, aqui mostra como realmente agora, daquele cara medroso que tinha acabado de vir do deserto, que não botava fé em nada, autoestima em baixa, tudo ruim. Agora que Moisés, amparado não pelo próprio braço, amparado pelo braço de Deus, aqui ele tem a ousadia, aqui ele tem a coragem de voltar na presença do faraó sob pena de morte. Anuncia que o filho mais velho do faraó vai morrer, o filho mais velho de todo mundo vai morrer. Ele só anuncia, fala e vaza. O faraó fica quieto, o faraó não fala nada. Moisés falando de igual para igual com o faraó, o rei do Egito, e todo mundo só observando, conselheiros, todo mundo vendo aquilo. O faraó já caiu em completo descrédito. O faraó que tinha ameaçado matar Moisés da próxima vez que visse, o faraó não faz nada. Fica parado, olhando com aquela cara de tacho. E Moisés vai, anuncia a última praga e sai da presença. Não espera nem a resposta do faraó. Ele só fala. Vai morrer todo mundo e ele sai irado. E olha só, e aí vem uma recapitulação, verso 9. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então aqui nós temos uma recapitulação, Moisés escrevendo aqui, vislumbrando ou relembrando todas os outros sinais de Deus. E falando assim, ó, Deus endureceu o coração do faraó. E eu já expliquei o endurecer o coração do faraó. Não é Deus ativamente, né? Mas os sinais causaram o endurecimento do coração do faraó. E ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então agora terminamos o capítulo 11 com esse anúncio, sei lá que palavra que eu uso, esse anúncio pesado da última praga. Moisés vai à presença do faraó, anuncia a última praga, sai irado, sem dar chance do faraó responder qualquer coisa. Ele falou assim, agora, parça, não adianta. Não adianta você falar que vai me deixar sair, porque eu sei que você não vai me deixar sair agora. Só depois da última praga mesmo que você vai deixar eu sair. Vocês vão suplicar pra gente sair do Egito. Moisés vai, fala, sai irado. E o que vai acontecer nós iremos estudar nos próximos dias. Terminamos aqui.
E fica aqui, né, a grande mensagem. Deus sabe de todas as coisas. Nós fizemos uma recapitulação aí de Gênesis 15 e 14, em que Deus tinha prometido para Abraão, 400 anos antes, que ele afligiria o povo que estaria escravizando o povo de Israel, os descendentes de Abraão, e eles sairiam ainda com muitas posses. Isso nós iremos ver. Calma, né? A gente vai ver ainda. Aqui a gente viu ecos daquela promessa. Nós iremos ver adiante. Então, primeira coisa, gente, Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle da história. Para dias como os nossos de hoje, que parece que está tudo do avesso, e realmente está tudo do avesso, não é porque Deus abandonou você, não é porque Deus abandonou esse mundo. Deus está no controle. É necessário que coisas aconteçam. É necessário que sinais apareçam antes da volta dele. E segunda coisa, e o que eu já tinha dito antes, e tenho dito desde o começo das pragas aí, da leitura das pragas. Não endureçam o coração. Quando Deus apelar para vocês, não seja igual ao faraó. Que você amoleça o coração, que não você endureça ele. Oremos. Pai amado e querido, foi triste, Pai, ter que chegar nesse ponto, mas o Senhor é o soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que a que ponto teria que chegar para que Faraó ali pudesse deixar o povo de Israel sair do Egito, Pai. O Senhor não deseja o mal de ninguém. O Senhor não deseja que ninguém sofra, que ninguém morra, Pai. Mas, muitas vezes, as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões nos levam a caminhos que, enfim, não eram e não estavam nos seus planos para a nossa vida, Pai. Que ao ouvirmos a sua voz, ao ouvirmos os apelos do Espírito Santo, Pai, que nós possamos deixar o Espírito Santo agir. Que a gente não resista, Pai, igual o faraó, que a gente não tenha que passar por coisas simplesmente por causa da nossa teimosia. Amoleça o nosso coração, Pai, para que a gente possa ouvir aos seus apelos e deixar o Senhor tomar controle da nossa vida, Pai. Nós estamos vendo aí o mundo de ponta cabeça, nós vemos guerras, tragédias naturais, desastres, enfim, Pai, tudo está muito louco. A gente sabe que o Senhor, quando estava aqui na Terra, disse que essas coisas teriam que acontecer antes da sua volta, Pai, mas, por favor, abrevie tudo isso. Que esse sofrimento e todas essas mortes, tudo isso, Pai, acabe rápido, Pai, que o Senhor volte logo para nos levar para junto de Ti nos céus, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia ao vivo, seja também os que estão acompanhando a gravação, seja com suas famílias aqui representadas, seus amigos, colegas de trabalho, enfim, Pai. Seja também com os menos favorecidos do Teu reino, os que estão lá passando pela guerra na Ucrânia, os que estão tendo que sair dos seus lares, não só lá na Ucrânia, mas em diversos lugares do mundo onde tem pessoas tendo que fugir, Pai, ser refugiados. Seja com os que estão tendo que abandonar seus lares, que estão perdendo familiares, seja com os que estão passando fome, sede, não tem um teto, Pai, enfim. Seja com esses menores, Pai. E que o Senhor nos apresente esses menores para que a gente possa ser bênção na vida deles. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos, Pai, e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Tudo bem, gente? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Bora Ler a Bíblia, seja aqui no Clubhouse ou aqui no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9h, todos os dias estudando um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Êxodo 11, amanhã será Êxodo 12 e assim por diante. Então, se for aí, fica o convite, se for do seu interesse, participar conosco aí diariamente, adicione meu contato aqui no Clubhouse, ative o sino de notificação do meu perfil para você ser avisada ou avisado toda vez que eu iniciar a sala, e aí você receberá um pop-up ali avisando que estamos iniciando a sala ao vivo. A mesma coisa aqui no Instagram, me adiciona como seu contato aqui no Insta, e lá no meu perfil, lá na minha bio, tem um sino de notificação. Você ativa aquele sino para avisar toda vez que eu iniciar a live. E aí o Instagram irá anunciar aí para você a live. Nós sabemos que o Instagram não avisa para todos a live, ele seleciona só alguns. O algoritmo ali joga para algumas pessoas, a não ser que você tenha ativado essa opção. E caso você tenha perdido algum dia ao vivo de manhã, saiba que nós fazemos o upload aqui todos os dias
para o nosso podcast no Spotify e o nosso canal no YouTube, para nós não perdermos um dia sequer do nosso estudo da Bíblia. Beleza, gente? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima terça-feira e até amanhã, então, com Bora Ler a Bíblia, Êxodo, capítulo 12. Um beijo, abraço para vocês, valeus e falou!